Fala, minha molecadinha do Naval, beleza? Então, nossa aula de hoje aí é compreendendo alguns formatos de equação importantes que vocês precisam aprender, tá? As equações do primeiro e do segundo grau. A equação do primeiro grau é uma coisa que vocês já resolvem naturalmente, né? É um assunto que vive com vocês aí, né? Tá na nossa sequência do programa. E equação de segundo grau é um assunto bem interessante aí, talvez um dos assuntos mais marcantes do nono ano de qualquer aluno, né? Pelo menos foi um assunto muito marcante para mim, é realmente um crescimento, alguma coisa dessa forma. Eu não sei exatamente a palavra exata para explicar para vocês, né? Eu sei que são dois assuntos interessantes e que podem render questões muito boas, tá? Com um conhecimento bem simples, mas com dificuldades bem grandes, bem elevadas, tá? Então, o nosso primeiro caso aqui, as equações do primeiro grau que eu vou tratar com vocês, tá? É bem simples. Toda equação do primeiro grau é estruturada geralmente no formato ax mais b igual a zero, certo? Vocês geralmente vão ter uma equação desse tipo. Toda equação é assim chamada por se tratar de uma igualdade, tá? Então tudo que é igualdade é considerado equação. E a solução é muito simples, né? É aquela história que eu acredito que eu já tenha contado para vocês uma vez, né? Vocês fazem essa mentira que ensinam para vocês a vida inteira aí de passar para outro lado dividindo, passar para outro lado com sinal trocado, mas na verdade o método de solução é muito simples. Vocês somente realizam as operações idênticas dos dois lados da equação, tá? Como é que funciona esse negócio então? Eu vou ensinar para vocês o verdadeiro e depois vou reforçar o que vocês já estão acostumados, né? Eu tenho lá ax mais b igual a zero. Professor, por que deixou esse espaço? Simples. Vocês vão entender o que é passa para o outro lado com o sinal trocado agora, né? Então eu quero achar o meu x, eu quero isolar a minha variável x. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o b sumir do lado de cá e o a sumir do lado de cá. Então, para fazer o b sumir, eu vou diminuir b. Diminuir b de um lado e vou diminuir b do outro lado também. E o que acontece? Mais b com menos b, vapo. Foi mal, pessoal. Não é rinite, é corona. Não é corona, é rinite, tá? Então, mais b com menos b, vapo. E eu vou ficar zero, menos b do outro lado, menos b. E aí que acontece o que ensinam pra vocês. Passa pro outro lado com sinal trocado. Você não passa nada pro outro lado. Isso não existe passar pro outro lado, tá? O que acontece, na verdade, é que você realiza a mesma operação dos dois lados da igualdade. Então, menos b com menos b, né? E aí vai ficar no meu segundo passo aqui. A vezes x igual a menos b, né? Quero fazer o a desaparecer, então vou dividir por a dos dois lados, ó. Dividir por a, dividir por a. Vapo, vapo, né? E aí chego lá a minha solução, x igual a menos b sobre a. Professor, fácil assim, meu filho. Muito fácil mesmo, tá? Equação do primeiro grau é bastante tranquilo. Mais uma vez, vocês utilizam esse conteúdo o tempo inteiro na vida de vocês, né? Isso aí já está na corrente sanguínea. Agora, na equação do segundo grau, a equação do segundo grau já é um pouco mais elaborada, tá? Inclusive, eu já apresento formas diferentes de solucionar essas equações, né? Então, numa equação de segundo grau lá, eu tenho a estrutura geral a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. E é importante, tá, para a validade das relações que eu vou falar aqui, que a equação esteja igualada a zero, né? E aí eu tenho meus métodos de solução partindo dessa igualdade em zero de uma equação de segundo grau, tá? O meu primeiro método de solução e mais conhecido de todos aí é a fórmula de Bhaskara, né? Como é que funciona essa fórmula de Bhaskara? Eu vou pegar os meus coeficientes A, B e C e vou desenvolver duas relações matemáticas aqui. A primeira para o cálculo do discriminante. Então vou fazer o meu discriminante. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. E daqui eu já consigo saber algumas coisas sobre a solução dessa equação, tá?
eu posso chegar a 3 conclusões possíveis aqui. A primeira, se o delta for maior que zero, eu tenho duas raízes, né? Dois resultados distintos. Tá? Então eu tenho duas raízes reais e distintas. Quando delta é igual a zero, eu tenho duas raízes ou dois resultados reais iguais, né? Que erroneamente dizem por aí que é uma única solução, mas na verdade são duas soluções iguais. E quando delta é menor do que zero, para vocês, tá? Depois vocês vão descobrir que isso é mentira, mas para vocês, por enquanto, eu não tenho raízes reais, não tenho resultados, tá? Então aqui não tem raízes reais. E aí, depois de calcular o meu discriminante, b ao quadrado menos 4ac, eu vou chegar à minha conclusão aqui, que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a, tá? Então, por exemplo, vou resolver uma equação para vocês aqui do segundo grau. X ao quadrado menos 3x mais 2, igual a zero. Então, quem são os meus coeficientes a, b e c? A é quem acompanha o x ao quadrado, então a é igual a 1. O b é igual a menos 3 e o c é igual a 2, né? E aí eu vou calcular o meu discriminante. Então, o meu discriminante vai ser delta igual a menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. E aí vai dar menos 3 ao quadrado, 9 menos 8, 1. Beleza, então delta é maior que zero, já sei que ela vai ter dois resultados, né? Depois eu vou calcular o x. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos 3 mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1. E aí isso aqui vai ficar 3 mais ou menos a raiz quadrada de 1 é 1 dividido por 2, gerando assim dois resultados. 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. E 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1. Tá lá. Então, x